Amém. Graça e paz, amados. Deus abençoe a vida de vocês. Estamos novamente juntos para adorarmos ao Senhor no nosso momento de culto, de live. Né? O pessoal fala muito só live, não. O nosso é culto live. Live porque é ao vivo, né? Mas é o nosso culto. A gente está no momento de culto, momento de adorar o Senhor, momento de glorificar a Deus, de agradecer a Deus por tudo que Ele fez e está fazendo em nossas vidas, né, Vivi? Ó, Vivi, acho que essa posição que a gente colocou ficou boa, ficou parecendo as duas. Não sei depois como vai ficar na reprodução. Mas, queridos, sem mais demoras, eu venho pedindo para você já ir se posicionando, para você. Boa noite, meu amor. Deus abençoe sua vida, sua família também, viu? Então eu peço para vocês já irem se chegando, já irem acalmando, né? Porque muitas vezes, ainda mais para alguns aí, é meados de festividade. E aqui a gente tá vendo, até a Vivi falou assim pra mãe, que barulhada é essa? Sai fora, esses rojões, tudo. Eu falei, Vivi, porque ela pensou que foi só a semana passada. Falei, não, Vivi, ainda tem alguns que comemoram hoje também. Mas nós estamos aqui, amém, para cultuar aquele que é digno, Criador de todas as coisas, o Senhor nosso Deus, aquele que tem nos sustentado. Então nós estamos aqui para isso, para o adorar, amém, em nome do Senhor Jesus. Então eu te convido que a gente possa estar junto até o término desse culto com esse propósito de adorarmos ao Senhor, de glorificarmos ao Senhor, de agradecermos a Ele por tudo que tem feito e também para a gente estar ouvindo aquilo que Deus tem preparado para nós. Nós, semana passada, a gente começou sobre um direcionamento que o Senhor nos deu, né, um enfoque que o Senhor nos deu, e nós iríamos continuar na quinta-feira, mas como houve episódios, né, que foi necessário a gente comentar, então a gente deu uma interrompida na quinta-feira, falamos sobre aquilo que o Senhor nos direcionou, que era importante para aquele momento, mas hoje nós vamos dar continuidade àquilo que a gente sempre falou, de uma pedrinha sobre outra pedrinha, aquilo que Deus está falando conosco, tá bom? Então, em nome do Senhor Jesus, a partir de agora, se desligue de todas as demais coisas, de toda distração, e que eu e você possamos estar verdadeiramente voltados para o Senhor, porque Ele preparou algo para nós nessa noite. E que eu e você também possamos preparar algo para o Senhor agora, que é a nossa oferta, quanto entrega, quanto atenção, quanto adoração, quanto louvor. Em nome do Senhor Jesus. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós nos apresentamos agora diante da Tua presença, diante do Teu altar, Senhor, primeiramente te agradecendo pelo Teu cuidado por nós, pelo Teu suprir, Senhor, pelo Teu nos livrar. Te agradecemos, Senhor Jesus, pela oportunidade de mais um dia de vida. Te agradecemos, Senhor Jesus, por essa oportunidade de estarmos reunidos, mesmo distantes, para te cultuar, para te adorar, para continuar declarando que mesmo em momentos de pandemia, mesmo em situação o qual nós não estamos abrindo ainda as portas da igreja quanto edifício físico, nós continuamos sendo igreja, nós continuamos declarando que somos teus, nós continuamos louvando, engrandecendo o teu santo nome e principalmente nós continuamos te aguardando, santificando e proclamando o teu reino. Por isso venha, Senhor, tu és entronizado, seja feita a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável nesta noite, sobre a minha vida, sobre a vida de Vivi, sobre a vida de Mila, que já vi aí, outros que entraram, outros que irão entrar, outros que depois irão chegar este vídeo, em nome do Senhor Jesus. Cumpra em nós o teu querer, porque sabemos que tu és um Deus de amor e tem o melhor para as nossas vidas. No mais também nós te pedimos, Pai, repreenda tudo aquilo que não provém do Senhor, toda interferência maligna seja repreendida por ti em nome do Senhor Jesus Cristo, e que nós possamos estar aqui, Pai, cumprindo o teu propósito, glorificando o teu santo nome, sendo renovado e edificado no Senhor, o nosso alimento, o nosso Deus que nos sustenta, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos?
Sem mais demora, paz, Aninha, Deus abençoe sua vida. Sem mais demoras, vamos ministrar um louvor. Quero que você me preste muita atenção na letra desse louvor. É um louvor já faz um tempo, mas ele é muito atual, sempre o pessoal canta ele, mas a letra dele, ele tem muito a ver com aquilo que a gente sempre fala, a nossa preparação para que o que a gente vai ministrar daqui a pouquinho no momento da palavra, tá bom? A palavra de hoje, queridos, ela é muito importante para as nossas vidas. A palavra de hoje é muito importante para todos aqueles que realmente compreenderam que nós somos discípulos do Senhor, portanto somos seguidores, imitadores de Cristo e estamos neste momento de reforma para guardarmos essa oportunidade que o Senhor está nos dando. Amém? Então vamos louvar ao Senhor em nome de Jesus. Amém? Preciso de ti, preciso do teu perdão, preciso de ti, quebranta meu coração. Como uma coça anseia por águas, assim tenho sede. Como terra seca, assim é minha alma, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Não posso esquecer o que fizeste por mim. Aleluias. Quão alto é o céu, tua misericórdia é sem fim. Como Pai. Como um pai se compadece do filho, assim tu me amas. Afasta as minhas transgressões, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Se as lutas vêm tentando me afastar de ti, frieza, escuridão procuram me cegar, mas eu não vou desistir. Ajuda-me, Senhor, eu quero permanecer contigo até o fim. Aleluias. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti.
meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, se arrepender dos seus maus caminhos e buscar a minha face, eu ouvirei dos altos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aleluia! Por isso declaramos, Senhor, distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Preciso de ti. Preciso de ti. Vamos orar, queridos. Senhor, nosso Deus e Pai, reconhecemos que sem ti nada podemos fazer. Reconhecemos, Senhor Jesus, que o homem pode fazer planos, mas a resposta vem do Senhor. Reconhecemos, Senhor Jesus, que na força do nosso braço é bem oportuno neste momento qual nós estamos passando. Nós não temos força alguma, mas sabemos que confiando em Ti, nós podemos saltar muralhas, nós podemos passar por desafios, nós podemos ser curados, nós podemos ser restaurados, nós podemos ser supridos, Senhor. Por isso nós te clamamos como nosso Pai nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Clamamos sobre as nossas vidas, clamamos sobre a nossa família, clamamos sobre a igreja de Cristo na face da terra. Clamamos, Senhor Jesus, por aqueles que ainda necessitam ouvir da Tua verdade e serem alcançados. Clamamos, Senhor Jesus, pelo mundo. Clamamos, Senhor Jesus, pela obra das Suas mãos. E declaramos, Senhor, em nome do Senhor Jesus, que sem Ti nada podemos fazer. Por isso colocamos tudo isso em Tuas mãos. E lhe pedimos em nome do Senhor Jesus, ao Deus de graça, ao Deus de misericórdia, ao Deus de provisão, ao Deus de socorro, ao Deus poderoso, Senhor. Cuide, Deus, de cada uma dessas situações, em nome do Senhor Jesus. Clamamos também agora, neste momento, Senhor Jesus, por pessoas que se encontram desesperançosas, por pessoas que se encontram desesperadas, por pessoas, Paizinho querido, que se encontram atemorizadas em suas casas. Senhor, em nome do Senhor Jesus, vai ao encontro dessas vidas, em nome do Senhor Jesus, porque a Tua palavra nos ensina e assim cremos. Somente o Senhor tem a paz que o mundo não pode dar. Traga a Tua paz sobre estas vidas, traga a Tua paz sobre a nossa casa, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. E coloca sobre nós uma fé inabalável, uma fé que faça com que nós possamos continuar olhando para o autor e consumador da nossa fé, crendo que verdadeiramente, se Deus é por nós, quem ou que será contra nós? Aleluia! Tu és o Deus poderoso e grandioso, que trouxe livramento no passado e assim continua fazendo. Por isso, como esse louvor, nós queremos declarar, Senhor, distante de Ti, Senhor, não vale a pena existir. Esteja conosco, ouça o nosso clamor e, Pai, venha ao nosso socorro. Te pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor, queridos. Deus abençoe a vida de vocês e que Deus possa colocar essa verdade no teu coração, que você entenda que viver sem Cristo
não vale a pena. Viver sem Cristo é como andar como um errante num deserto. A gente conhece bem por falar, né? O deserto do Saara. Imagina aquele sol escaldante. Você tendo que andar sobre aquelas dunas de areia, aquele mar de areia quente, sem água. É assim. Mas louvado seja o Senhor, porque quando nós compreendemos que ainda que fosse essa mesma situação com Cristo, é diferente. Que você realmente possa compreender esse mistério, esse segredo, e você possa cada dia mais se entregar e buscar e confiar neste Deus que verdadeiramente tudo pode, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Queridos, eu quero fazer a menção e agradecer essa semana, mais especificamente quando foi. Hoje é dia 28, sexta-feira. Sexta-feira Deus me deu o presente de completar mais um ano de vida. Então eu louvo ao Senhor por este presente, por essa bênção, ainda mais neste momento. Então agradeço ao Senhor por mais um ano de vida. Agradeço ao Senhor pela forma que Ele cuidou. É como a gente falou, a gente não pôde comemorar como o ano passado aqui na igreja, enfim, mas nós pudemos sim comemorar diante do Senhor, porque Ele continua nos dando vida, e a gente pôde comemorar junto com os irmãos amados, com os irmãos em Cristo, como? Cada um na sua casa. Não se assustem não, viu? Porque hoje em dia tudo você faz, tomar cuidado, porque senão o pessoal já vem, né, atacando. Cada um na sua casa. A gente fez uma live e a gente comemorou juntos pela live. Então, louvo ao Senhor. Obrigado você que esteve conosco. Obrigado por você que mandou felicitações para mim. Foi cada palavra linda que eu recebi. Fiquei muito feliz. Inclusive, olha, minha irmã que falou também na live. Foi um momento assim que inesquecível, queridos. Eu vou guardar para sempre. Que o Senhor nos possibilite, se assim for a sua vontade, ter outros anos de vida, e que daí a gente possa lembrar, falar, olha, aquele ano foi dessa forma. Porque em toda e qualquer situação, o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem nos abençoado. Amém? Sem mais demoras, nós vamos para a nossa palavra. Até porque as horas passam muito rápido. E a gente tem... Fala, meu amor. Depois eu vou falar. E a Vivi tá me lembrando que a gente tem outras lives, que a gente tem live toda quinta e domingo, que são os nossos cultos, tá? Mas aí depois eu passo no momento do comunicado. Queridos, como a gente estava falando, é importante esse momento. Você que de repente está chegando hoje pela primeira vez no nosso culto, neste momento de pregação, eu quero que você entenda o que o Senhor tem nos direcionado. O Senhor tem falado conosco, eu acho que é uma coisa óbvia, mas muitas vezes a gente tem que relembrar e recorrer, porque tem pessoas que, meio a situações difíceis, fica como se fosse, não sei se vocês lembram, de um desenho do Walt Disney, que tinha um monte de ursos e eles estavam pegando lixo, né, no parque lá. E tinha um que ficava todo, sabe, com a cabeça que a gente fala, despirocado, sem prestar atenção, sem estar concatenado com as coisas que estavam acontecendo. E nós não devemos agir como esse urso, não. Nós devemos agir como a palavra do Senhor declara, prudentes, ligados em tudo que está acontecendo à nossa volta. Não ligados com arrogância de dizer, com autossuficiência, sei de tudo, tudo eu sei, eu me garanto. Não, dessa forma não. Mas em humildade, em sujeição, em obediência ao Senhor, porque Ele declara que Ele anuncia àqueles que são dele as coisas, tá certo? Então, o Senhor tem falado para nós que nós estamos no momento de nova oportunidade. Por que nós estamos em uma nova oportunidade, queridos? Pelos simples fato de passarmos e estarmos passando ainda por uma pandemia e você está vivo, quanto milhares de pessoas no mundo todo foram atingidos e perderam a sua vida. Então, isso já é resposta para você parar de se apavorar, para você parar de reclamar, parar de murmurar e começar a agradecer mais ao Senhor e se voltar mais para Ele, porque se você está de pé, se você está vivo, é graças ao propósito, a graça que é favor e merecido de Deus e amor dele e misericórdia sobre as nossas vidas. Então,
Sinal que você, independente se você é cristão ou não, independente se você tem entendimento na totalidade da palavra de Deus, de Jesus ou não, você já é cuidado por ele, está tendo uma nova chance, uma nova oportunidade. Sinal que é hora de eu e você nos tocarmos e entendermos que existe um ser supremo, superior, que cuida de nós e tem um propósito na sua vida. Por isso ele está lhe sustentando. Amém? E baseado nisso, nós reconhecemos que nós estamos passando por essa situação e muitos estão falando, logo, logo vai voltar tudo ao normal. Querido, como que dá para a gente falar isso? Até sendo pessoas de fé, que sabemos que em Deus tudo podemos, mas vamos usar a lógica também. Como que a gente pode falar que voltará uma normalidade? Se pessoas estão sofrendo, pessoas foram atingidas, é necessário um recomeçar, até mesmo no sentido de economia falando, até mesmo no sentido de adaptações, né, no sentido de educação mesmo, de escola para com os nossos filhos, tantas coisas. A gente vê a própria igreja, foi liberado para alguns templos aí, ou na verdade para os templos abrirem, né, as suas portas. O nosso caso aqui da igreja, a gente ainda não achou prudente fazer isso, até porque meu braço direito aqui, né, e tantas pessoas aqui da igreja que também são pessoas de risco, crianças também, mas enfim, até as igrejas que estão voltando, não estão voltando da forma tradicional e normal. Nós estamos numa fase de adequações. E se estamos numa fase de adequação, é sinal que a gente precisa se sujeitar e aprender com essa nova oportunidade. Mediante a esse entendimento, compreensão e gratidão ao Senhor pelo que Ele já fez por nós, nos sustentando, nós nos colocamos à disposição de Deus, entendendo que Ele conta conosco nessa nova oportunidade. Ele conta comigo e com você para sermos testemunhas de Cristo. Há muitas vidas que ainda não têm a compreensão que existe um ser supremo que coordena e comanda todas as coisas. Eu sei que quando a gente fala isso, vai vir vários questionamentos na tua cabeça, como o próprio questionamento de falar, então, se ele coordena, se ele comanda e se ele é um Deus de amor, então por que que tem essa pandemia? Por que que está acontecendo terremotos? Porque são muitos questionamentos e tem sim alguns, a maioria deles tem resposta, porque o próprio Deus, ele se faz conhecer, ele se faz revelar e ele se mostra mediante a sua palavra. Só que para tudo é um caminhar. Nós somos assim, nós temos mania de fazer o que quisermos, o que queremos, e depois quando a gente quer alguma coisa, a gente quer ser imediatista. A gente quer a resposta na hora, naquele tempo, não importa que aquilo que a gente vem fazendo há anos, a gente quer a resposta naquele momento. Tanto é que a gente vê, por exemplo, se você vai num consultório médico, a maioria das pessoas não gosta de chegar lá e esperar. Acha que tem que ser priorizado ela, né? Ela que tem que chegar e tem que ser resolvido. É a mesma coisa. É o mal do ser humano. E a gente já entendeu, já vem estudando o porquê disso, tá certo? Se você ainda não sabe muito bem sobre isso, pegue os cultos anteriores ou entre conosco neste projeto qual nós estamos, Crescendo em Jesus, Discipulado Continuado, comigo, pastora Luciana Regina. Isso não quer dizer que é só comigo, com todos os irmãos que estão engajados, tá certo? Isso a gente tem pessoas que ainda estão começando a ouvir falar de Jesus, novos convertidos, pessoas que já têm caminhado, pastores, enfim. Amém? Porque nós reconhecemos que nessa nova oportunidade precisamos caminhar juntos. Baseado nisso, o Senhor tem nos falado que a gente agora, para essa nova oportunidade, nós precisamos nos aproximar mais de Deus e deixarmos ser cuidados dele, reconhecendo que ele tem algo conosco. Então, para eu ser cuidado por Deus, eu preciso conhecer o meu manual, o seu manual. Qual é o nosso manual, Vivi? Qual que é o nosso manual? O meu manual, o seu manual de toda a humanidade, para saber o que a gente deve fazer com a nossa vida. Não, manual, o que é? A palavra. Isso, a Bíblia, a palavra.
nós precisamos conhecer a palavra de Deus. E a gente tem aqui uma ajuda para vocês através do meu canal, né, do YouTube, PRA, Pastora Luciana Regina. Lá eu leio a Bíblia para você todos os dias, porque é importante você conhecer. Escute isso, vou falar de novo. Pastora, a senhora está repetindo, porque isso tem que estar inculcado na tua cabeça, mais do que nunca, tá certo? Não é uma questão de religiosidade nem de regra, é necessidade, é subsistência. Escuta o que eu estou falando, amém? Então, necessário que você conheça a palavra do Senhor, que você leia. Se você tem dificuldade, lá no nosso canal eu leio para você, tá certo? De Gênesis a Apocalipse você vai conhecer. Fora isso, você tem que ter o teu momento de conversar com o Senhor, de intimidade com Deus, que é através da oração e do louvor, para que o Espírito Santo manifeste o poder dele sobre a sua vida e nós sejamos tratados por Deus. Porque a Bíblia nos garante que é o Espírito Santo de Deus que convence o homem da justiça, do pecado e do juízo. Então é ele que vem, tanto nos chama para o Senhor, quanto nos traz o convencimento de tudo isso que eu estou te falando é a verdade. Porque o Espírito Santo vem e confirma. Tá certo? E a palavra é a autenticidade disso. Quando a gente recorre lá e fala, ah, isso é verdade, tá bom? Então, baseado nisso, o Senhor começou uma série de ministrações, de uma vindo após a outra, como eu falo para você, e tenha isso em mente. Você não é perfeito, eu não sou perfeita, nós estamos em reforma. Mas isso não quer dizer que eu vou falar, ah, eu sou assim, síndrome de Gabriela, eu nasci assim, vou morrer assim, eu sou mesmo assim. Não. Eu posso ter características, mas elas precisam ser transformadas mediante a atuação do Espírito Santo e mediante eu reconhecer as minhas falhas e permitir que o Espírito Santo e o Senhor venha tratando sobre a minha vida. Então nós estamos no momento de busca de Deus, de entrega ao Senhor. Isso, Mila. E de sermos tratados por ele, mediante a atuação do Espírito Santo. Uma coisa que a Bíblia declara, eu sempre menciono esse versículo para trazer segurança para você. Se aproprie dele. A palavra do Senhor declara que aquele, e aquele é se referindo a Deus, aquele que começou a boa obra em nossas vidas, ele é fiel para aperfeiçoar. Deus começou uma obra, por isso estamos em reforma, na minha vida e na sua vida. E ele vai aperfeiçoar. Só que nós estamos no momento que antigamente, até a palavra do Senhor declara, o homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Agora mais ainda, nós não sabemos com certeza como é o tempo daqui para frente. Nós podemos ter a fé de que as coisas vão melhorar, mas nós temos a palavra também que ela nos direciona das coisas que vêm e coisas e sinais que estão acontecendo, como eu mencionei quinta-feira, tá certo? Então, você que ainda não pegou isso, vê os cultos anteriores e a gente trouxe então embasamento para isso. A gente trouxe embasamento para saber quem nós somos em Cristo e o que ele está fazendo conosco. Por isso já te convido para cada culto estar conosco, porque cada culto nós estamos acrescentando algo para trazer o crescimento em Jesus na tua vida e na minha vida, tá certo? Trazendo a aplicação agora daqui para frente, mediante o que a gente vai ver hoje. Como eu falei no último culto, ou melhor, no culto de domingo, nós tratamos sobre perdão. E quando nós tratamos sobre perdão, nós tivemos que mencionar a origem do pecado, o que é o pecado, porque muitas vezes a pessoa não quer vir para o Senhor, ou mesmo tem bronca de crente que fala, crente só fala em pecado, porque não entende. Eu expliquei já, eu não vou explicar de novo, falando sobre ato no sentido de ação pecaminosa e de estado, tá? Isso é uma grande diferença, queridos, tá bom? Então é importante você estar lá verificando também isso. Não vou abordar sobre isso de novo. Mas nós aprendemos, reconhecemos, e agora eu te peço, guarda isso em nome de Jesus na tua cabeça e não saia mais. Você que creu em Jesus Cristo, que entregou a sua vida, que confessou ao seu nome, e crer, a gente ensinou, deixou bem claro, que crer significa o quê, Vivi? Obedecer. Obedecer. Nós dizemos falar, eu creio em Jesus. Quem crê, obedece. Ou seja, quem crê é seguidor dele, é discípulo dele. Ou seja, obedece
aquilo que ele direciona. Por quê? Porque ele é um mandão? Não, porque ele direciona-nos, porque ele nos ama. Então ele sabe o que é melhor. Eu e você, como humanos, somos muito limitados. Amém? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Então tenha em mente que você que está em Cristo, o Senhor, ele já perdoou os nossos pecados quanto estado e quanto ações. Só é necessário que eu e você creiamos nele, reconhecemos isso, né? E nos arrependemos do nosso pecado. Eu quero iniciar com vocês, daí para frente agora, da menção que a gente vai abordar hoje, trazendo a menção do último texto que a gente mencionou no domingo retrasado, porque esse vai pautar daí para frente o que a gente vai falar, tá bom? Guarde bem, preste muita atenção. É que eu poderia simplesmente falar qualquer coisa, mas eu gosto de trazer embasamento para você, porque é o embasamento que vai trazer fundamentação. Por isso que eu estou explicando detalhadamente tudo, para você compreender e não ficar dúvida, ok? Vamos embora. Se você estiver com a palavra aí, abra juntamente comigo, se não, anote. Tá bom? Anote aí para depois você estar fazendo o estudo. Salmo 32, capítulo 32, versículo do 1 ao 6. Salmo 32, capítulo do 1 ao 6. Quero trazer um testemunho breve. Algumas pessoas sabem disso, mas domingo retrasado, quando nós ministramos sobre perdão, quando a gente finalizou o culto, que foi maravilhoso, muitas pessoas me mandaram mensagem: pastora, que palavra abençoada, eu precisava ouvir isso, enfim, foi bênção. Amém? Isso, a base é tudo. E aí aconteceu o quê? Quando a gente finalizou o culto, falando sobre perdão, Vitória, vê como Deus faz. Eu estava ministrando a palavra, isso que eu disse. Mesmo quando a gente ministra, nós recebemos essa palavra. Quando finalizou o culto, Vitória se voltou para mim e falou assim: mãezinha, eu preciso falar uma coisa para a senhora. Eu falei: fala, meu amor. Ela falou: mas eu acho que a senhora não vai acreditar. Mas eu preciso, essa palavra falou comigo. Escute isso, Vivi está aqui do lado, a palavra falou com ela, né, Vivi? E Vivi, ela mencionou algo que ela falou que fazia anos que ela guardava com ela. E ela confessou, ou seja, a palavra trouxe arrependimento, porque confrontou, trouxe um arrependimento. Quando trouxe o arrependimento, ela deduziu, concluiu que tinha feito algo que era errado, vamos dizer assim. Aí ela confessou isso, pediu perdão e para a glória do Senhor, ela declara que paz do Senhor, pastora Marli, Deus lhe abençoe. E ela declarou que depois disso, ela se sente como, Vivi? Melhor. Muito melhor. Ela falou: mamãe, alguma coisa que eu sentia vontade de chorar, sem saber direito o porquê, era aquilo que ficava acusando. E o texto que também trouxe fundamentação para ela, e Deus, o Espírito Santo falou o coração dela, foi esse agora que a gente vai ler, tá certo? Salmo 32, versículo do 1 ao 6. Diz assim a palavra do Senhor: como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas. Nós somos em Cristo, assuma isso. E seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia, ou seja, não usa de máscara, mas mostra e se mostra diante do Senhor, reconhecendo as falhas, né, meu amor? Como nós devemos fazer. Enquanto eu, versículo 3, agora presta atenção, tá? É o nosso direcionamento a partir daqui hoje. Enquanto eu mantinha escondido os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim. Minhas forças foram se esgotando, como em tempo de seca. Então, olha lá, direcionamento para nós hoje. Então, reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. O último versículo. Portanto,
que todos os que são fiéis, nós, orem a ti, enquanto pode ser encontrado. Quando as muitas águas se levantarem, elas não os atingirão. Aleluia! Eu creio, queridos, que esse texto já é muito claro. Mas esse texto, ele mostra a primeira parte, o embasamento do que nós falamos domingo passado. Que Cristo Jesus, aqueles que estão em Cristo Jesus, são uma nova criatura, as coisas velhas ficaram para trás, tudo se fez novo, por quê? Porque não há mais peso de acusação, porque Ele perdoa as nossas falhas e os nossos pecados. Mas aqui, o salmista declara que enquanto ele não confessou isso, enquanto ele não apresentou, enquanto ele não reconheceu o erro, enquanto ele não se arrependeu, não colocou diante do Senhor, havia uma culpa, havia algo que o acusava. Duas coisas então que eu preciso fazer. Primeiro, me apropriar da salvação, do perdão dos meus pecados em Cristo Jesus, que a gente já falou semana passada. Se eu me apropriar, ou eu conhecendo aquele embasamento que eu já dei para você semana passada, tá certo? Mas ainda vou falar para você mais alguns hoje, tá bom? Para te fortalecer. Se eu me apropriar, não vai haver mais acusação sobre a minha vida, dizendo: ah, mas você já se esqueceu de tudo que você já fez, quem você é, o que você fez, o que você faz. Eu vou ter a resposta de: eu sou salvo, eu sou salva, eu sou perdoada em Cristo Jesus. Nesta segunda parte deste texto, ele mostra que, paz, irmã Joseilda, havia a necessidade dele confessar situações específicas. Foi o que aconteceu, o exemplo que eu dei de Vivi, tá certo? Não estou expondo, é só para uma questão prática para você compreender. Ela é salva em Cristo Jesus? Sim. O Senhor Jesus perdoou os pecados de Vivi? Sim. Mas havia algo que estava a acusando. Por quê? Porque ela ainda não tinha confessado. Era algo que era necessário fazer um retratar, uma reparação. E aí Vivi fez o quê? O que a palavra aqui nos ensinou. Ela confessou, ela trouxe à luz, e aí mora o perigo. Muitas vezes nós nos envergonhamos daquilo que nós já fizemos no passado. Ou até de repente agora você possa estar fazendo. Mas creia, a palavra do Senhor declara, quando nós trazemos a luz, quando nós confessamos, é como se a gente tirasse das trevas, daquilo que se esconde, daquilo que o inimigo pode usar para te acusar, e você tira e traz para a luz. E quem é a luz? Cristo. A luz que veio ao mundo, a luz do mundo. Você traz diante dele e você confessa, você se arrepende, você ora ao Senhor pedindo perdão e, querido, parece, não é passe de mágica, mas parece que você é restaurado. E é isso que nós queremos trazer para você nesta noite como mais uma pedrinha de edificação sobre o templo que somos nós do Espírito Santo de Deus. Amém. Se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem depois ou perguntar por aqui ou mandar para mim, porque a gente está crescendo em Jesus juntos. É esse motivo, por isso que é com a pastora Luciana Regina. Eu estou aqui para direcionar. Sou mais do que alguém? De forma alguma. Eu sou discípula como você, mesmo sendo pastora. Eu também tenho isso que eu estou ministrando, também aplico para mim, tá certo? Mas é para a gente caminhar junto. Se o Senhor me deu a possibilidade de estudar, de compreensão, e Ele me chamou para isso, eu me coloco à disposição para isso. Tão somente isso, querido. Mas nós estamos juntos para caminhar nesta jornada de crescimento em Cristo, em nome do Senhor Jesus. Amém? Dando continuidade daí. Eu lembro que eu falei para vocês, então quem está chegando hoje, escute. Eu lembro que eu falei para vocês que quando nós nos reconhecemos no Senhor e nos reconhecemos também como indivíduos que tivemos uma história, a grande maioria teve uma história antes de Cristo, não nasceu num lar cristão. Muitos até nasceram, como é o caso de Vivi, mas você percebe que a pessoa, mesmo nascendo num lar cristão, ela tem que ter um encontro com o Senhor.
e ela começa a crescer no Senhor. Então ela também tem as suas fases de falhas, de erro. E a palavra do Senhor, como nós ministramos domingo passado, é mentiroso aquele que diz... caiu a internet, tá, gente? Mas a gente continua pra lá, não tem problema não. Vamos tentar reconectar. Voltamos aí, tá? Caiu, mas a gente continua na reprodução do YouTube, vai sair perfeitinho, tá? Então eu vou voltar a falar o que eu tinha dito. Então a gente reconhece que é necessário a gente ir crescendo nesse sentido a cada dia, tá? Então, a gente reconhece que a gente tem qualidades e defeitos. E foi isso que eu falei. Comece a buscar o Senhor lendo a palavra e o próprio Espírito Santo vai começar a agir sobre a tua vida e você vai ver que de repente você assistindo o vídeo, escutando louvor, cantando louvor, orando ao Senhor, o próprio Espírito Santo vai começar a trazer para você, quando você se dispõe a ser tratado e curado, o próprio Espírito Santo vai começar a trazer para você e potencializar as suas qualidades e os seus defeitos. E eu falei pra gente, eu também, fazemos uma listinha diante do Senhor, mediante aquilo que o próprio Espírito Santo está falando. Olha, de repente o Espírito Santo fala, você é uma pessoa muito nervosa. E aí você coloca lá, é um defeito, é qualidade ou defeito ser nervoso, gente? Fala de defeito, porque a Bíblia declara que a gente tem que ser manso. Tá certo? Ah, e por causa disso eu vou me desesperar? Não, eu vou colocar lá, vou apresentar diante do Senhor, vou me sujeitar mediante a atuação do Espírito Santo e creio que vou ser transformada. Mas é necessário que eu reconheça as minhas limitações, amados. Então, primeira listinha era essa, de qualidades e defeitos nossos, tá bom? Depois, a segunda lista, agora em aplicação, que a gente está falando especificamente sobre o perdão. Assim como o Senhor fez com Vivi, e fez e faz e continua fazendo comigo continuamente. Ele vai começar, principalmente quando nós somos ministrados com uma palavra direcionada como essa, pode ter certeza que ele vai começar a trazer à tua memória algo que é necessário você apresentar diante do Senhor. Não é necessário você apresentar juntamente comigo, né, como sua pastora ou com seu pastor, a não ser que o próprio Espírito Santo te direcione, que é necessário para você pedir uma ajuda para esse momento, mas você pode confessar diante do Senhor. Quando o Vivi conversou comigo, eu falei, Vivi, tá certo, mas faz o seguinte, primeiro vai lá, fazer o que, Vivi? Orar, ou seja, conversar com Deus, primeiro e conversa com o Senhor. Depois ela veio, e aí eu como mãe dela, como pastora, até porque a situação também me encaixava, vamos dizer assim, e aí eu também liberei perdão sobre ela, orei junto com ela, como mãe atingida e ao mesmo tempo como pastora, tá certo? Mas ela fez, o momento que ela se arrependeu e orou ao Senhor, pronto, já ficou lançado no mar do esquecimento, tá certo? Então eu peço para você começar a fazer uma listinha. E essa listinha, conforme esses cultos, acho que não vai dar tempo tudo hoje, eu tô correndo, mas não sei muita informação para você. A gente continua, a palavra aqui, a mensagem está toda preparadinha até o final de perdão, mas é muita coisa, não adianta a gente lançar de qualquer jeito para você, tá certo? Então, até o momentinho aqui do tempo, a gente vai estar indo. Depois, a gente continua no nosso próximo culto, que é na quinta, a abordagem daí para frente, tá certo? Então, listinha, o Espírito Santo vai te direcionar, você vai fazer a primeira listinha, qualidades e defeitos, tá? Limitações, e essa listinha de situações que o Senhor vai te trazer como pecado, coisas que você precisa confessar diante do Senhor, tá bom? Vamos embora. Em Números, capítulo 14, versículo 34, para você entender o quanto é importante. Muitos pensam assim, mas eu já estou em Cristo, ele já me perdoou mesmo, sabe? E não dando o devido valor. Presta atenção, na semana passada eu falei muito no enfiar o dedo na tomada. Quando a gente enfia o dedo na tomada, vem a consequência da desobediência, tá? Então, isso, irmã Joseilda, é bom saber que vocês estão comigo. Paz, vamos embora. Diz assim, Números 14, 34. Durante 40 anos, vocês sofrerão, escuta isso, a consequência dos seus pecados e experimentarão a minha rejeição. Quem está falando isso é o próprio Deus.
cada ano corresponderá a um dos 40 dias em que vocês observaram a terra. Deixa eu sintonizar você. Essa passagem aqui, o próprio Deus está usando Moisés para falar com o seu povo. Aquele povo que o Senhor tinha o livrado da escravidão do Egito e estava com eles indo em direção à terra prometida. E aí, mediante obediência, aquilo que Deus tinha orientado, Moisés separa os 12 espias, ou seja, 12 homens, mediante cada um da tribo, representando a sua tribo, que iriam na direção da terra a qual o Senhor prometeu, Deus prometeu ao seu povo. E eles foram lá e eles passaram 40 dias e 40 noites observando a terra. E quando eles voltaram, trazendo relatório para todo o povo que ficou, mais de 600 milhões de homens, era muita gente, imagina uma rebelião no meio disso, hein? Em pleno deserto, em plena, né, fora de todo e qualquer local de civilização. E aí eles trouxeram o relatório sobre lá e falaram, realmente é uma terra muito boa, terra que mana leite e mel, porém é uma terra que a gente é visto até como gafanhoto perante eles, porque lá tem até os descendentes de Enac, ou seja, os gigantes. Nós não vamos conseguir, era melhor. E começaram a criticar, e começaram a falar que era melhor eles terem ficado lá no Egito, que era melhor terem morrido lá. Veja isso. E o que acontece a esse Deus, que é um Deus de amor, mas é um Deus de justiça, ele se ira contra este povo. E ele declara, porque eles falaram, quando eles começaram a reclamar, eles falaram assim, os nossos descendentes não vão poder nem entrar na terra, reclamando. Somente 2 homens que tinham ido, dentre 12, só 2, Caleb e Josué, que falaram, não, se Deus nos deu essa promessa, Deus é por nós e nós vamos sim conquistar a terra. Foi os únicos que não murmuraram. Queridos, olha o perigo da murmuração. Olha o perigo de não obedecer o direcionamento do Senhor. E aí eles pecaram, porque o Senhor falava que não era para murmurar e era para o obedecer. Pelo fato deles desobedecerem e ainda murmurarem, e ainda começaram a criticar o ungido de Deus, que foi Moisés, Arão, e queriam até ir para cima desses aqui, de Josué e Caleb. Deus se levanta e declara, portanto, nenhum de vocês vai entrar na terra prometida. Vocês vão ficar 40 anos vagando aqui no deserto, até que o último de vocês morra. E somente desses que aqui estão, somente Caleb e Josué, porque permaneceram confiando na minha palavra em obediência, herdarão a terra. Queridos, isso está mostrando, por que eu estou trazendo isso? Para mostrar para vocês o que era o obedecer. E a gente viu que pecado é desobedecer a Deus, é errar o alvo. Toda vez que eu não reconheço o Senhor, toda vez que eu quero fazer o que eu quero, eu estou em desobediência, isso é o pecar. Mas expliquei sobre estado e ato, tá? Agora tô falando sobre ato, tá bom? Mas a gente também vê uma coisa que é importante para você não ficar assustado. Por isso que a gente tá trazendo devagarzinho para você compreender. Qualquer dúvida me chama aí, tá bom? E a gente tá olhando lá o tempo pra gente não passar do tempo que a gente costuma, tá? Vamos embora. Mas em 1 João, capítulo 2, versículo 1, ele fala uma coisa para mim e você. Aliás, ele fala anteriormente que mente quem fala que não peca. Nós em Cristo não devemos andar mais na prática do pecado, ou seja, em desobediência. Mas nós estamos num processo de santificação, no qual nós somos lapidados, crescendo em Jesus. Entendeu por que crescendo em Jesus? Nós somos lapidados diante do Senhor a cada dia, até chegarmos da estatura de varão perfeito. É assim que a palavra do Senhor declara, em aperfeiçoamento, tá certo? E aí, em 1 João, capítulo 2, versículo 1, diz assim, meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem, ou seja, não tenham ações pecaminosas, porque o estado o Senhor já nos livrou, se andarmos de acordo com a sua vontade. Não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor. Algumas versões falam, nós temos um advogado
junto ao Pai. Quem é esse advogado? Jesus, o justo, aquele mesmo que nos deu a salvação, aquele mesmo que perdoou os nossos pecados quanto condenação eterna que veio lá do passado, é o mesmo que continua advogando as nossas falhas. Por exemplo, como eu disse mais ou menos, acho que falei um pouco semana passada, mas vamos supor que você já é um crente, um cristão, um discípulo de Jesus que já está um tempo mais na caminhada. Então você já mudou talvez a sua maneira de falar, você já não fala mais palavra torpe, palavrões continuamente, você não mente mais, mas de repente alguns que estão começando na caminhada hoje, acontece, Paz Luan, acontece de hoje, como estão novo na caminhada, estão falando, de repente, plum, sai um palavrão, aquelas minhoquinhas, né? Sai. Só que antigamente, quando você fazia isso, você nem, porque era comum para você. Mas agora, como você está em Cristo, é um discípulo de Cristo, o Espírito Santo de Deus habita em você. Quando isso acontece, você se sente mal, há um incômodo, ou seja, o próprio Espírito te mostra, opa, olha um pecado, olha aí uma falha, olha aí algo que você precisa aprimorar. E aí o que a gente faz? Eu vou diante do meu advogado, o mesmo que me trouxe o perdão dos pecados. E o que eu faço? Esses passos. Escreve aí, se bem que eu ia falar melhor no final, mas o Espírito Santo está direcionando agora, escreve aí os passos, que é o importante, daqui para frente, até nos encontrarmos com Jesus, viu? Esses passos são diários, sempre, porque como aquele louvor que nós cantamos que Mila gostou, né? O pecado ele vem todo dia, vem a tentação todo dia, vem todo dia. Amém, meu amado, é todo dia, mas nós escolhemos Deus. Então os passos para isso primeiro, quando o Espírito Santo mostra, porque ele mostra, você que realmente quer crescer, quer viver para Jesus, ele mostra. Tem pessoa que está fingindo, fala que é crente, mas não quer, não se sujeita. Quer falar que é crente, mas por ritualismo, mas por, sabe, até muitas vezes para ganhar até coisas. Mas quem realmente quer se sujeita, amém? Tome a sua cruz e siga-me, é sujeição ao Senhor. E aí, o que nós devemos fazer? Se arrepender, porque o Espírito Santo mostra, se arrepender, confesso perante aquele que já perdoou os meus pecados, mas quando ele vê que ele mesmo mostra, vê como que é lindo, foi necessário que Jesus fosse para que ele enviasse o Consolador que habitasse em nós, e ele mesmo que enviou nos mostra quando a gente peca. Então, ou seja, a gente tem os nossos pecados perdoados, mas diariamente, como somos tentados, tem vezes que pecamos até por pensamento. E aí o que a gente faz? A gente se arrepende, escreve aí, a gente confessa, e esse confessar é você, se for necessário, já é uma segunda parte. A gente está falando a primeira parte para com Deus, tá? Depois já vê para com os irmãos que provavelmente não vai dar para falar hoje. Então já fique aí concatenado com a gente para o próximo culto, que é quinta, tá certo? Confessa, que seria orar, né? Diante do Senhor seria orar, confessar perante dele, pede perdão e deixa. E ele próprio lança no mar do esquecimento, não tem mais acusação. Então lembre-se, você tem um advogado que continua sendo Jesus. Amém? Outra coisa que ele declara, 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, escuta aí, se ele falou se, é sinal que tem pessoas que não confessam. Então é sinal que a acusação fica, tá? Uma acusação. Então, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Aquilo que Vivi falou. Aconteceu o que depois, Vivi? Um alívio. Veio um alívio. Por quê? Porque o preço foi pago. O preço já foi pago em Cristo. Mas existem situações específicas que nós precisamos confessar. Vamos embora, que eu quero terminar no horário. Outra coisa, calma, Vivi. Em Atos 13:38 diz assim: portanto, meus irmãos, quero que saibam que mediante Jesus lhes é proclamado o perdão dos pecados,
tanto de condenação, ou seja, tanto de estado de pecado, sentença, condenação eterna, quanto de atos, tanto de atos voluntários, quando prática, a pessoa está começando o Senhor e ainda está nessa prática, precisa ser liberto, como daqueles pecados que muitas vezes acontecem sem a pessoa querer. Por exemplo, alguém fala uma coisa e de repente vem aquele negócio no teu coração que você na hora sente, vem aquele rancor, mas o Espírito Santo te mostra, você já pede perdão. Isso já é na caminhada, é o crescendo em Jesus, tá certo? Então, para a gente finalizar, o que a gente precisa fazer então? Primeiro, semana passada, reconhecer que eu já sou perdoado e perdoada em Cristo Jesus. Reconhecer os meus pecados, porque o Espírito Santo, nessas águas mais profundas, ele vai começar a trazer para mim e para você aquilo que precisa ser confessado. Isso primeiro, aguarde quinta. Primeiro a gente está falando perdoados e mencionados diante de Deus, tá certo? Porque também tem diante dos homens. E essa é uma lição que muita gente não gosta de escutar, não. Mas para a gente ser perdoado por Deus, a gente vai ter que perdoar os homens também, viu, queridos? Viu, queridos? Vamos embora. Eu preciso, então, agora produzir fruto de arrependimento. Depois que eu reconheço, arrependo, confesso, peço perdão e deixo, esse deixar é não faço mais. Eu me arrependo do que eu fiz, sei que era errado, quero obedecer ao Senhor, sei que vem consequências, então agora eu vou andar o que ele chama de novidade de vida. Isso independente se você ainda está começando a ouvir de Jesus para confessar ele, se você é novo convertido, se você tem anos. Precisamos desta verdade em nome do Senhor Jesus Cristo. Para dar introdução, para já te aguçar, para quinta-feira, que é o nosso próximo culto, alguma dúvida? Se alguém tem alguma coisa aí, paz, Tati, Deus te abençoe, missionária. Se alguém tem alguma dúvida, me faz menção aí, tá certo? Alguma pergunta, tal, me faz menção. Caso contrário, tá tudo ok? Tô vendo dedinho aí, então tá tudo ok, né? Certo. Para quinta-feira, nós estamos falando aqui hoje propriamente de perdão para com Cristo, para com Deus. É como se fosse assim, para a gente estar bem com o Senhor. Estando bem com o Senhor, a gente está bem conosco mesmo, né, Vivi? Estando bem com Deus, a gente está bem conosco mesmo. Sabe aquela situação que você está se sentindo mal sem saber por quê? Muitas vezes é porque há pecado lá dentro. E a gente vai ver que pode ser rancor, pode ser mágoa, pode ser ira, e isso já é até com outras pessoas. Mas quando nós estamos em falha diante do Senhor, primeiro texto que nós lemos, lembra que o salmista falou? É como se o nosso corpo definhasse, queridos. Não sei se você sabe, amados, mas existem estatísticas que mostram que tem muitas pessoas que estão no hospital ou tiveram câncer e isso foi provocado por mágoa, rancor, ressentimento. Pessoas que têm dificuldade, pastora, mas que tem a ver com perdão? Tem a ver com liberar perdão. Pessoas que têm dificuldade, até eu falar vergonhoso aqui, mas é verdade, defecar, dificuldade no banheiro. Isso tem relação, queridos, com liberação de perdão, com ressentimento. Porque a pessoa fica toda travada. Não é brincadeira o que a gente está falando. O que a gente está falando, a gente está trazendo para vocês embasamento teológico, bíblico, a atuação do Espírito Santo que vai estar te convencendo, te mostrando, sujeição, submissão e obediência nossa de falar, eis-me aqui, Senhor, eu quero, eu sou tua discípula, trata comigo. E ele vai fazer a obra, querido, para esse novo tempo aí que a gente precisa estar preparado para sermos testemunhas de Cristo. Então, esse próximo agora passo, nós vamos falar, já tá, acho que está bem explicadinho, perdão em Cristo, estado, perdão em Cristo, obras, ações, que isso vai perdurar até a volta de Cristo, a gente buscando ao Senhor, tá certo? Não se convençam também, porque eu sei que o inimigo é cheio de colocar coisinha e falar, então eu posso pecar e pedir perdão, pecar e pedir perdão, pecar. Não é isso, você viu a consequência, eu expliquei do texto de consequência, 40 anos morreram no deserto e não entraram, tá certo? Não brinque com Deus, uma palavra que fala, não brinque com Deus, Deus não tem o culpado por inocente, tá certo? Mas ele sabe quando a gente se arrepende e ele perdoa.
Então, quinta-feira nós continuamos falando sobre perdão, mas agora eu lhe peço em nome de Jesus, não fuja não. Deixa o Senhor tratar contigo. Nós precisamos muitas vezes liberar perdão, até para o nosso pai, para a nossa mãe, coisas que lá da infância tá guardada aí no teu coração e por isso que muitas vezes você age de uma forma que você não sabe por quê. É ressentimento, é mágoa, é falta de liberação de perdão. Mas o mesmo Deus que começou uma boa obra na minha vida e na tua vida, se você permitir, se me permitir, se nós como discípulos nos permitirmos, ele vai completar a obra e a gente com essa plaquinha de reforma, quem sabe um dia de falar assim, construído, edificado, oh glória, em nome do Senhor Jesus. Queridos, 1 hora, então eu vou parando por aqui, porque eu não quero que seja cansativo para vocês. Foi mais ou menos o que eu deduzi, muito embora tá aqui, ó, completinho, toda a lição. Então, essa próxima parte vai ficar pra gente ministrar na próxima quinta. Recados que eu tenho para vocês. Primeiro, se você ainda não se inscreveu no nosso canal do YouTube, se inscreva. PRA Pastora Luciana Regina. Todos os dias eu estou lá com você para quê? Para trazer a primeira fase de qualquer discípulo, de qualquer servo do Senhor, que é a nossa intimidade, a nossa comunhão, ou seja, leitura da Bíblia. Isso é importantíssimo, vou falar sempre, tá? Leitura da Bíblia, oração, que é momento de busca com o Senhor, e meditando na palavra, que é o momento de compartilhar e crescer na palavra do Senhor, tá certo? Então se inscreva lá. Fora lá, a gente tem a nossa live por aqui e depois eu lanço também lá no canal, pessoal do YouTube, né? Eu reproduzo lá, tá certo? Temos também o nosso blog. No nosso blog, a intenção do blog, querida, porque é muita coisa ainda, mas eu vou estar elaborando, é lançar formas de artigos, algumas coisas lá para vocês também. Nós também temos o nosso grupo do Facebook, que é o Crescendo em Jesus, Discipulado Continuado com pastora Luciana Regina. Na verdade, eu pensei que dava para a gente utilizar mais lá, mas tem coisas que não dá. Então, a gente vai precisar fazer reuniões tipo Meet, utilizando o Meet, tá certo? Tudo isso, queridos, é gratuito. Tudo isso é Deus possibilitando crescimento para a minha vida e para a tua vida. O que você precisa fazer? Simplesmente abraçar o que o Senhor está trazendo e estar conosco. Se você, lógico, você tem a sua igreja, você tem o culto, que nem agora, nesse horário você não esteve aqui comigo hoje, como tem pessoas que não estão comigo agora hoje, porque estão lá na sua igreja. Glória a Deus, não tem problema nenhum. Isso daqui é só para te dar um fortalecimento. Tá bom, queridos? Em nome do Senhor Jesus. E a gente tem um grupo no Zap. O grupo no Zap é onde eu passo algumas coisas específicas e os links quando a gente vai nos encontrar mediante reunião virtual, tá bom? Outra coisa, essa semana eu vou estar começando a colocar um dos primeiros vídeos do Crescendo em Jesus no canal do YouTube, tá? Provavelmente a gente começa com o primeiro vídeo de ensinamentos de Jesus. São as palavras de Jesus que eu vou trazer para vocês como direcionamento, porque a gente, como discípulo do Senhor, a gente segue o que Jesus nos direcionou. Os nossos cultos continuam quinta e domingo. Aqui na igreja, a gente ainda não voltou com as portas abertas. Estava querendo observar para julho, mas provavelmente também não voltamos mais essa semana, ainda não. Nós estamos em observância conforme o Senhor nos direcionar. Então, ainda estamos continuando por culto e as ministrações diárias online com vocês, tá bom? Mas uma coisa que o Senhor falou hoje ao meu coração, que eu falo muito para vocês, que esse momento não pode ser simplesmente um vídeo, mas tem que ser um culto. Todo culto, queridos, nós que obedecemos ao Senhor, nós que somos discípulos de Cristo, nós durante o culto, nós fazemos o quê? Nós ofertamos ao Senhor, porque a palavra do Senhor também fala isso, que nós devemos trazer diante do Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas. E eu não estava fazendo isso no culto juntamente com vocês. Então hoje eu peço perdão, já falei com o Senhor, eu peço perdão diante de Deus. E eu continuava dizimando, mas eu não fazia esse momento no culto. Então não se sinta constrangido, tá? Você que está iniciando agora no Senhor, talvez você não entenda, mas você que tem a compreensão como discípulo do Senhor, seja obediente a Ele. Você viu que aquilo que Ele fala é porque Ele sabe o que é melhor para nós, tá certo?
Então, se você acha melhor ir guardando na sua casa para depois, sempre o dízimo e oferta guardando para depois fazer o momento da oferta, pode ser. Se você, ou se não, já leve na sua igreja. Se você não tem uma igreja e quer estar aqui conosco, você pode trazer aqui na igreja. Ou depois eu vou estar colocando para você, pode usar o meu PicPay ou uma conta, né, do banco, da Caixa. Você que decide, mas não deixe de fazer, porque Deus te abençoa com isso também, tá certo? Então eu finalizo esse culto fazendo essa oração, apresentando o meu dízimo, o dízimo de Vivi, o teu dízimo, tá certo? A tua oferta diante do Senhor e eu dou a bênção, finalizamos o nosso culto, tá bom? Senhor, nosso Deus, primeiramente, Pai, nós te agradecemos por este momento, te agradecemos por este culto, te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos por cada pessoa que esteve conosco, mas te pedimos agora perdão, Pai, eu principalmente, porque eu que estava direcionando, Senhor, este culto. Te peço perdão, Senhor Jesus, por não ter adicionado, Pai, um momento tão importante também do culto, que traz ensinamento para aqueles também que são discípulos, Pai, que é o momento do ofertório, Pai, o momento no qual nós fazemos diante do Senhor, em gratidão, em obediência, Senhor, os nossos dízimos e as nossas ofertas. Mas aqui estão, Senhor. Te peço também que o Senhor possa estar olhando agora para cada um, Pai, que está recebendo essa palavra, está separando, guardando, assim como o Senhor nos direcionar, Pai. Mas que nós possamos nos sujeitar, submeter e obedecer essa tua verdade, porque o Senhor garante que nos abençoará. No mais, nós te pedimos, receba, Pai, a nossa oferta, o nosso dízimo, e nós te agradecemos, porque o Senhor tem nos provido e sustentado. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Então, se você tiver dificuldade para compreender isso, pode me perguntar também, tá bom? No mais, Deus abençoe a sua vida. Te aguardo no nosso próximo culto e todos os dias pelo nosso canal, tá bom? Você pode também falar comigo por outras redes. E se você quiser ingressar propriamente no nosso grupo, você só me mande o teu número de zap que a gente te coloca, tá certo? Vamos orar finalizando? Deixa eu botar aqui pra mim. Que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo estejam hoje conosco e até a volta do Senhor Jesus. E que todos digam amém. Amém. Deus os abençoe, queridos. Muito obrigado por ter estado conosco. Obrigado por permanecer conosco. Eu sei que tem pessoas que vão assistir só depois, quando voltarem, né, dos seus cultos, das suas igrejas. Mas que Deus abençoe a sua vida e permaneçamos juntos, crescendo na graça e no conhecimento do Senhor, porque Ele continua sendo fiel e sustenta aqueles que o buscam, em nome de Jesus. Fique na paz e seja um instrumento na mão do Senhor. Deus abençoe sua vida. Amo vocês. Paz. Beijo. Tchau, gente. Tchau. Paz.